Que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo, seja com todos vocês. Amém? Queridos amigos, irmãos, eu sou brasileiro, pastor evangélico, creio integralmente na Bíblia como a palavra de Deus. Mas eu confesso para vocês que eu gostaria de ter nascido judeu. Não gostaria de ter nascido brasileiro, não. Mas, se tivesse nascido judeu, quem sabe eu poderia ter me tornado um Saulo de Tarso. E não um Paulo, mas um Saulo. Mas Deus, que é soberano e que não erra nunca, Deus que sabe de todas as coisas, ele colocou cada um em seu próprio lugar, não é verdade? E eu gostaria de dizer para vocês que amo Israel. Se tivesse que votar qualquer coisa contra ou a favor de Israel, o meu seria sempre a favor de Israel, o povo escolhido de Deus. Porque Deus prometeu a Abraão: bendito o que te bendisser, e maldito o que te amaldiçoar. E eu gosto de ser abençoado, eu tenho esse prazer. Hoje eu vou falar um pouquinho, no vídeo, talvez até um pouquinho longo. Eu peço até você, se não tiver paciência de assistir o todo, que você o assista de 2 vezes, para não perder a continuidade do assunto. Vamos falar um pouquinho sobre a história recente de Israel. Eu vou falar sobre coisas já passadas, não é? E às vezes falarei como se estivesse falando no presente, ou porque eu não tenho assim como parar e dizer isso aqui foi tal, agora vai ser, não sei o que, mas é uma história bem recente que você precisa conhecer, se não conhece. Acredito que você que acompanha os noticiários, acompanha a mídia, não é? De qualquer jeito, você tem acompanhado isso, embora nós saibamos que a mídia, não vou dizer a mídia brasileira, a mídia mundial é controlada pela nova ordem mundial, né? Eles querem instaurar o governo único e controlam tudo. E tudo é deturpado, a mídia é completamente mentirosa, e eles têm se atrapalhado bastante com a internet, porque a gente vai gravando, vai colocando, vai estudando, vai aprendendo, vai ensinando. Alguns concordam, outros discordam, mas não tem problema. Isso aí trata-se mesmo da liberdade de arbítrio, né? Quem quiser concordar, concorda. Quem não quiser, né, não concorda. E ninguém é obrigado a concordar isso com o outro. E graças a Deus também por aqueles que discordam também. O título que eu gostaria de dar para esse vídeo de hoje é: Deus luta por Israel. Bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Muita gente quer aplicar esse versículo ao Brasil, mas eu sempre digo que o Brasil não tem um Deus, tem uma deusa. Então eu diria: bendito Israel, cujo Deus é o Senhor. Veja o que está escrito em Isaías, capítulo 19, verso 16 e verso 17. Veja só, está dito assim na palavra de Deus, ou melhor, escrito, né? Naquele tempo, os egípcios serão como mulheres, e tremerão e temerão por causa do movimento da mão do Senhor dos Exércitos, porque ela se há de mover contra eles, e a terra de Judá será um espanto para o Egito. Amados, envolvidos por uma política quase sempre baseada na chantagem e equipada com modernos equipamentos bélicos fornecidos pelas nações interessadas apenas na imprescindível continuação do intercâmbio comercial, os países do Oriente Médio transformaram-se num perigoso barril de pólvora, pronto para explodir a qualquer momento em novas e sangrentas batalhas.
A intenção dos povos árabes, muitas vezes reafirmada, é a de expulsar os judeus. Sempre foi essa a intenção. Nesse sentido, foram travadas quatro grandes guerras desde 1948, sem que as potências mundiais pudessem fazer qualquer coisa no sentido de evitá-las. Isso em virtude do seu envolvimento cada vez maior no problema palestino, motivado pela extrema dependência do petróleo daquela região e hoje utilizado pelos árabes como uma poderosa arma. Mas, de todas as agressões sofridas, Israel tem saído vitorioso, fortalecido e mais consciente do seu desiderato histórico. Pode ter certeza disso. Israel está consciente de tudo. Deus luta por esse povo num testemunho vivo de que ele não será jamais exterminado. Como relatório, ou melhor, como um relógio. Desculpa o engano aqui, é que meu netinho chegou e ele chamou a minha atenção, né? Mas como um relógio a marcar a hora em que vivemos nessa dispensação da graça, né? Assim é o Estado judeu. Muito embora a ONU, Organização das Nações Unidas, como você bem sabe, tenha determinado a partilha da Palestina em 2 estados, ou seja, Israel e Jordânia, os judeus tiveram de garantir o seu direito de propriedade da terra às suas próprias custas, às custas do próprio Israel. A guerra começou no dia da partida dos britânicos, 14 de maio de 1948. É uma breve história que nós estaremos vendo aqui. E mais uma vez, o pequeno Davi, Israel, teve de defrontar-se com o gigante Golias. Muito pouca gente mesmo, acreditava que o novo Estado durasse 2 semanas. Acredita nisso? Muitos duvidavam, a dúvida era imensa, era tremenda. Tremenda. Como poderiam 700 mil judeus, apenas 700 mil judeus, mal armados, proteger cidades desguarnecidas contra mais de 30 milhões de ferozes inimigos equipados com o mais moderno material bélico? Qualquer um vai dizer, isto é impossível. Eu também digo, isto é impossível. Como poderiam 700 mil mal armados contra mais de 30 milhões bem armados? Como? É impossível. Mas eu sou testemunha de que o Deus de Israel é o Deus dos impossíveis. É verdade. Muitos já têm experimentado esta verdade em suas próprias vidas. Conta Meir Levin que os comandantes árabes já escolhiam as casas de Tel Aviv que pretendiam ocupar. As tropas foram prometidos os despojos da guerra. Eles poderiam ficar com as mulheres e com todo o produto do saque que eles cometeriam. Mas nada disso aconteceu. Logo, mas logo mesmo, tornou-se evidente que, na realidade, os kibbutzim, que são fazendas coletivas, estavam muito bem colocadas, pois formavam uma cadeia de fortins na periferia de Israel.
Os acampamentos da fronteira dividiram-se para uma ação final. Sim, as crianças foram enviadas para o interior do país. Os colonos cavaram redutos subterrâneos. Isso é uma história clássica de defesa que nós temos. Foi a de Negba, no caminho egípcio do Negev. É verdade. O novo kibbutz não passava de uma fileira de cabanas à volta de uma torre para água, feita de concreto armado em pleno deserto. Foi construída uma completa fortaleza subterrânea, com cozinha, casa-matas e um hospital assessorado por um médico e 4 enfermeiras. Totalmente cercado pelo inimigo, abastecido apenas pelos, vamos dizer, como se pronunciaria em inglês, Piper Cubs, ou Piper Cubs, se você quiser ler como se escreve. Todos os edifícios da superfície arrasados. Os defensores de Negba resistiram durante meses e saíram vitoriosos. Sim. 6.000 bombas caíram sobre Negba em apenas um único dia antes do ataque, na madrugada de 2 de junho de 1948, quando apareceram 7 tanques egípcios, seguidos por 7 carros blindados e 2.000 homens. Um par de Spitfires, tripulados por árabes, roncavam sobre suas cabeças. Um deles foi abatido a tiros de fuzil. Esperando que os tanques chegassem a uma distância de 200 jardas, os colonos acionaram sua única bazuca. O primeiro tiro pôs um tanque fora de combate. 2 tiros se perderam. Os 2 tiros restantes atingiram um tanque cada. Um outro tanque, a 5 jardas dos defensores, atingido por granadas de mão, explodiu. 2 outros bateram em minas. E o último fugiu. Chegou, então, a infantaria e a batalha durou 5 horas. Eu disse 5 horas. As perdas, meus amados, foram pesadas, mas Negba aguentou firme. Os colonos saíam à noite arrastando-se para regar suas mudas. Sua resistência ultrapassou os limites da bravura. E isto foi explicado na frase de guerra de Israel, Embraira, que significa não há escolha. Os judeus não tinham para onde bater em retirada. Isso foi escrito por Meir Levin, na página 204 e 205, no livro Israel de Abraão Adayan, de Nau, editora de Nau, página 204 e 205. Meus amados, quando a gente pensa no que aconteceu, quando a gente medita nessas coisas, a gente começa a perceber a grandiosidade cada vez mais maior aos nossos olhos, que eu estou querendo dizer, do Deus de Israel, que é o mesmo Deus dos cristãos. Olha, batidos vergonhosamente em todas as frentes de batalha
pelo minúsculo, porém heróico povo israelita, os países árabes consolavam-se uns aos outros, dizendo que haviam perdido a batalha, mas não a guerra. Aquela conversa de sempre, conversa que a gente conhece muito bem. E esta batalha realmente transferiu-se dos campos da Palestina para as tribunas das organizações internacionais, de onde a nova nação judaica foi alvo das maiores intrigas, e como é até hoje, e ameaças por parte de seus inimigos feridos e humilhados. Sim, claro. Perdeu uma batalha daquela que eles já tinham o certo que seria vitoriosa para eles. Ora, acreditando na feroz ameaça de seus irmãos de sangue, muitos árabes residentes em Israel, ao iniciar-se o conflito de 1948, abandonaram o país para que os judeus fossem varridos e exterminados. Porém, como tal não aconteceu, esses deslocados foram mantidos fora de Israel para fins de propaganda política. Confinados numa área designada pela ONU, os refugiados foram alimentados diuturnamente por uma ardilosa campanha antissemítica e explorados ao máximo pelos inimigos do Estado judeu. Nasser, o coronel egípcio que se rendeu em 1948 no mesmo local onde Golias caiu diante de Davi, sim, não foi coincidência não. Deus é soberano, irmãos. Ele caiu no mesmo local onde Golias caiu diante de Davi. Ele, Nasser, apoderou-se do governo do Egito e tentou unir o seu povo usando o quê? O ódio. Usando o ódio aos judeus, como fizera Hitler na Alemanha. Ele instigou seus irmãos refugiados. E desses campos, grupos assassinos, que se chamavam Fedaim, foram treinados e enviados ao território de Israel para destruir e matar. Enquanto se multiplicavam os atentados à soberania do novo Estado e à vida dos seus cidadãos, agravava-se a Guerra Fria. As potências mundiais, extremamente dependentes dos recursos petrolíferos da Mesopotâmia, deixaram-se envolver cada vez mais no problema palestino. Um problema que não acabou até hoje e não acredito que acabará tão cedo. E eles faziam isso sugerindo soluções para a paz e, ao mesmo tempo, procurando consolidar sua influência na região através de vasto fornecimento de modernos equipamentos militares. Dessa maneira, a situação na Terra Santa transformou-se num perigoso barril de pólvora. E em 1956, eu tinha apenas 2 anos de idade, todo o ódio árabe, alimentado dia a dia desde 1948, transborda-se. O ódio foi aumentando, até o ponto de transbordar. Nasser apodera-se do canal de Suez e ameaça Israel. Já por diversas vezes gritara a ele que haveria de vingar a sua derrota de 1948, empurrando os judeus até o mar. Mas
o primeiro-ministro Ben-Gurion resolveu atacar primeiro. Isso numa rápida e fulminante campanha. E os israelenses, comandantes por Moshe Dayan, limparam o Sinai, localizando e destruindo as bases inimigas, onde encontraram vastos depósitos de armas soviéticas. Vocês ouviram? Armas soviéticas. Eu disse que iria fazer um vídeo de mais de 1 hora, mas não vou não. Eu vou chegar só até meia hora e denominarei esse parte 1. E amanhã eu vou postar a parte 2, ok? Para ficar mais fácil de você acompanhar. Eu quero falar um pouquinho aqui sobre 6 dias gloriosos, antes de concluir este vídeo de hoje. As derrotas de 1948 e de 1956 não bastaram para que os povos árabes aceitassem a realidade inegável da existência de Israel como nação e a sua firme determinação de manter a independência do país, mesmo às custas de enormes sacrifícios. Armados pelas grandes potências e estimulados por seus governos belicosos, os árabes, liderados pelo ditador egípcio Gamal Abdel Nasser, planejaram e tentaram, em junho de 1967, a destruição do Estado judaico. Foram 6 dias de medo e apreensão em todo o mundo. Chamou, como chama até hoje, a atenção do mundo inteiro. Tudo que acontece em Israel, o mundo inteiro está olhando. Você já percebeu? Israel todos os dias aparece nos jornais, aparece na mídia, aparece nos nossos noticiários. Israel está sempre ali. Meus amados, foram, repito, 6 dias de medo de apreensão no mundo inteiro, de terrível surpresa e humilhação para os invasores e de grandes e inesquecíveis glórias para a jovem nação israelense. Em 26 de maio de 1967, Nasser assustou o mundo com uma arrogante ameaça. Nosso objetivo é destruir Israel. Para ser mais exato, ele disse, nosso objetivo básico é destruir Israel. Claro, né? Ele não sabia, não conhecia a palavra de Deus, não sabe que Deus disse que depois que ele fizesse nascer uma nação em um só dia, todas as outras nações saberiam que ele é o Senhor que santifica a Israel. Israel não pode ser vencido por mais ninguém. Isso eu digo hoje, aqui e agora. Ninguém derrotará Israel nunca. As nações vão se juntar, a ONU vai fazer todo tipo de armação, vai cercar Israel daqui a um tempo, vai tentar destruir, mas não vai conseguir, porque Deus luta por Israel. O Senhor luta por esta nação jovem, ainda hoje é jovem. Em 26 de maio, né, de 1967, eu acabei de dizer, quando Nasser disse isso, ele falava na qualidade de comandante supremo das numerosas e bem armadas forças árabes, as quais já tomavam posição junto às fronteiras judaicas. Mas seus ambiciosos intentos, perfeitamente praticáveis do ponto de vista da lógica humana, eu disse, da lógica humana, não foram alcançados. Repito, não foram alcançados. Os soldados judeus
constituindo talvez o mais eficiente exército do mundo, enfrentaram heroicamente os inimigos e destroçaram por completo seu moderníssimo equipamento bélico e ampliaram por quase 4 vezes mais o território de seu país. Não é incrível uma coisa dessa? É ou não é? Israel é protegido por Deus. Foi, é e vai continuar sendo. Não fique contra Israel. Se você não entender nada, fique calado. Não se ponha contra Deus, contra o povo de Deus. Os prejuízos sofridos pelos árabes em preciosas vidas humanas e em caríssimo armamento foram deveras impressionantes. Sim, nos 6 dias da guerra morreram 10.000 egípcios, 15.000 jordanianos e milhares de assírios, de iraquianos e combatentes de outros países. Somente o Egito perdeu 400 aviões, 600 tanques e milhares de peças de artilharia, munições, armas leves e veículos, superando o valor de $1,5 bilhão de dólares. Em toda a guerra, apenas 700 soldados judeus perderam a vida. Apenas 700 soldados judeus morreram. Agora, como a maioria das guerras, a de junho de 1967 foi consequência de estimativas mal feitas por vários dos implicados. Se houve alguma responsabilidade pelas grandes perdas infligidas aos árabes, ela é inteiramente dos soviéticos. Porque foram os soviéticos que incitaram os árabes a movimentos perigosos. Você vê isso registrado por Uri Paz, no seu livro Guerra Relâmpago, página 101. Sempre eu faço questão de dizer aqui, de dar a minha fonte, porque tem uns engraçadinhos aí, dizendo que eu estou falando besteira, que eu não sei de nada. Realmente, eu não sei de nada, eu falo apenas do que está registrado na história. Isso tudo pode ser comprovado facilmente, sem que ninguém se lembre de meu nome. Isso aí é fácil, é só você estudar, correr atrás, porque para chegar aqui, eu estudo, eu corro atrás, eu olho, porque eu amo a nação de Deus aqui na terra. Bendito Israel, cujo Deus é o Senhor. Sim, bendita é a nação cujo Deus é o Senhor, Israel. Como resultado de mais este confronto bélico, Jerusalém passou inteiramente para o domínio israelita no dia 8 de junho. A sua reunificação pôs termo a uma série de restrições impostas pelas autoridades jordanianas aos cristãos, tais como proibição de adquirir terras na cidade ou em seus arredores. Também tinha, ou melhor falando, eles eram obrigados, os membros da Irmandade ao Santo Sepulcro, a tornarem-se cidadãos jordanianos, sendo eles gregos desde o século VI. Eles exigiram dos cristãos a guarda dos dias do repouso semanal dos muçulmanos, abolindo também as isenções de impostos a que tinham direito as instituições cristãs e por aí afora. Isso tudo acabou quando Israel venceu essa guerra. Sob o domínio israelense, Jerusalém tornou-se uma cidade aberta,
onde há liberdade de culto para todas as religiões e onde o progresso está presente em todos os setores de sua vida desde aquela época. Em 1975, 600 mil turistas visitaram a cidade. Sua população fixa, que era de 165 mil em 1948 e de 261.143 em 1967, subiu para 356 mil em 1975, considerando-se, para os dois últimos casos, toda a área compreendida pela Grande Jerusalém. Uma lei aprovada pelo parlamento israelense em 27 de junho de 1967 dá uma ideia do empenho do governo em proteger os lugares santos. Veja bem, abra aspas aí. Os santos lugares serão protegidos contra a profanação de qualquer outra violação, assim como contra qualquer intento de dificultar aos membros das diversas religiões a liberdade de acesso aos lugares que lhes são sagrados, ou pelos quais sentem veneração. Quem profanar ou violar de qualquer maneira um santo lugar estará sujeito a até 7 anos de prisão. Fecha aspas. E aí por diante. Tanto antes como durante a guerra, na época, a União Soviética, não existe mais hoje, né? Mas na época existia, empenhou-se destacadamente pela vitória árabe. Aos inimigos de Israel, ela forneceu armas e munições em abundância, meus queridos. Orientou o seu uso e, finalmente, empurrou para o desastre. Mas a União Soviética não esperava a derrocada de seus aliados e protegidos, e teve de suportar vergonhosamente essa dura realidade. Moral e psicologicamente, ela também sofreu o revés da guerra. Amanhã, se Deus quiser, estarei dando continuidade a este vídeo, que eu acredito que vai ser muito interessante para você, tá? Falarei sobre o que era proibido para os judeus, também vou falar sobre assombro e milagre. Eu tenho certeza que a sua fé vai ser edificada acompanhando esse nosso vídeo, onde nós vemos que Deus luta por Israel. Deus luta por Israel. E eu quero que você guarde isso na sua cabeça. Quando houver alguma coisa entre Israel e outras nações, fique do lado de Israel, porque fica aqui a promessa de Deus a Abraão: bendito o que te abençoar e maldito o que te amaldiçoar. A palavra de Deus não falha. Passa o céu, passa a terra, mas a minha palavra não passará, disse o Senhor Jesus. E eu creio nesta palavra. Até amanhã, se Deus quiser. Que Deus te abençoe. E vai anotando aí as datas, anotando tudo. Procura conferir para ver se eu estou falando besteira ou se eu não estou falando do que está registrado na história recente de Israel, esses fatos. Cumprimento da palavra de Deus. A profecia não falha. Que Deus te abençoe.